Discípulo precisa seguir, e quando a gente fala de identidade, irmãos, a nossa geração vive absurdamente uma crise de identidade. É a geração que mais está conectada na história. A gente está conectado com um parente que mora em outro país, em outro estado. A gente está conectado com futebol, com série, com filme, com novela, com tudo. Com influencer. A gente está tão conectado com tudo que perdemos a conexão entre nós e Deus e não sabemos quem somos. Como podemos se conectar a tudo e não se conectar ao básico, que é Deus, qual é a minha identidade? Deus, quem eu sou? O que eu sou? Então se eu sou um médico, a minha identidade é de médico. Se eu sou um professor, se eu sou um funcionário público, se eu sou um motorista, essa é a minha identidade. Ou não, a minha identidade está atrelada ao quanto de dinheiro que eu ganho. Não, a minha identidade está atrelada à minha aparência. E, meu Deus, irmãos, o mundo quer nos colocar um rótulo para todos serem iguais. Às vezes a gente vai no shopping ou você anda ali, talvez em Águas Claras. Gente, é todo mundo igual. O cabelo é igual, todo mundo com harmonização facial, a mesma roupa, ou tem que mostrar um pouco mais da roupa que você tem. Mas até nisso o mundo quer colocar a sua identidade. A sua identidade precisa ser de acordo com o padrão de beleza que foi instituído por alguém. O mundo quer colocar que a sua identidade está vinculada a quantos seguidores você tem na rede social. Se você tem muitos seguidores, então a sua identidade é algo fantástico. Se você não tem ninguém que segue, poxa, ninguém curte o story que você posta, a sua identidade está um pouco fraca. E isso é perigoso. A nossa identidade não pode estar embasada em aprovação de pessoas. A nossa identidade não pode estar também nas nossas conquistas. Não. Eu sou aquele que viajou o mundo. Não, eu sou aquele que conquistei algo. Não, irmãos, Deus tem uma identidade para nós e é essa pergunta que domina o coração humano. Quem sou eu? Qual é a identidade se nós dizemos que somos discípulos de Cristo? O que isso precisa forjar dentro de nós? Porque quando a gente traz para dentro da igreja, e hoje não temos visitantes, qual é a minha identidade dentro da igreja? Eu sou um ministro do Evangelho. Eu sou um músico. Eu sou a tia da cantina. Eu sou um líder. A nossa identidade não pode estar atrelada a coisas. A nossa identidade não pode estar atrelada a um cargo dentro da igreja. A nossa identidade primeiro tem que ser, eu sou filho de Deus. Precisamos nos apossar dessa identidade, porque é isso que traz poder. Tem até aquele meme, o que Deus faz comigo? Eu não era nada e agora eu sou baterista. Mas a identidade não é de baterista. Pouca gente pegou, meu Deus, estou ficando velho, será que isso é antigo? A nossa identidade não pode ser porque eu me tornei algo dentro da casa de Deus. Se você quer se apegar a algo que você se tornou, se apegue a eu sou filho de Deus, eu fui adotado por Ele. Essa é a nossa identidade. A identidade de ser uma nova criatura, a identidade de ser discípulo. Antes de existir cargo ou função no reino de Deus, existe uma identidade de filho de Deus. E precisamos nos apegar a isso, porque o mundo está lá fora sem saber quem sou eu. Mas dentro da igreja, irmãos, a gente não pode ter essa dúvida. Se você está aqui, se você professa Jesus como único e suficiente Salvador, se você teve um encontro com Ele, você precisa entender minimamente, eu sou filho. E isso é tudo que importa. A minha identidade não pode ser definida naquilo que eu faço. Enquanto a gente viver nessa situação de a minha identidade está atrelada ao que eu faço, ao meu casamento, à minha família, a gente vai parecer um buraco negro consumindo tudo à nossa volta e sempre tendo um vazio existencial dentro de si. Sempre procurando, eu quero, eu preciso, eu busco, mas o vazio está lá. O vazio da identidade de o culto acabou, as luzes apagaram, voltei para casa, a viagem acabou, o carro que eu comprei já perdeu o cheiro de novo. Aí a identidade se vai. Não pode, não pode. E quando eu olho para crianças, eu olho para os jovens dessa igreja, esse é o maior desafio que nós temos. Mostrar para essa geração que está vindo quem eles são em Cristo Jesus. Eu não posso colocar, Bruno, e falar assim, ó, Iris, você é assim, assim, assado, mas eu preciso minimamente apontar o caminho. Filha, vem cá. Você é filha de Deus.
Filha, você tem um propósito. Filha, Deus te criou para algo maior. Precisamos instruir e apontar o caminho para que a próxima geração conheça a Deus. Agora, se eu não conheço a Deus e não sei qual é a minha identidade, como que eu vou apresentar o caminho para o próximo? E isso é perigoso. Esse é o perigo da nossa geração. Não podemos ensinar apenas para os filhos a serem bons profissionais. Não, eu quero que meu filho seja um bom ser humano. Bacana. Não, eu quero que meu filho seja médico. Não sei, nem se daqui 15, 20 anos vai ser uma profissão tão legal. Quero que meu filho influencie gerações nas redes sociais. O principal é que eles saibam quem eles são com Deus. E nós só sabemos quem nós somos em Deus a partir do momento que andamos com Ele. Se eu não ando com Deus, eu vou ter problemas com a identidade. Não adianta, irmãos, não existe método. Método Jesus 2.0, betando com Jesus, Jesus Lifestyle. Não é isso que vai fazer você ser um discípulo e se enxergar como filho de Deus. Nós só enxergaremos essa questão a partir do momento que nós andarmos com Ele. Porque é isso que Ele fez com os discípulos. É isso que Ele fez em toda a sua caminhada aqui na terra. E é isso que o Espírito Santo nos chama para fazer todos os dias. Quinta-feira nós ministramos aqui sobre o Espírito Santo de Deus e como muitas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo, que é Deus vivendo, habitando dentro de nós. Precisamos andar com o Espírito Santo, precisamos andar com Ele até sermos transformados. Ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Jesus faz um convite. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença gloriosa neste lugar. Espírito Santo, nós iniciamos essa celebração orando, apresentando este culto a Ti, clamando pela Tua presença. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa melhor adoração. Nós ouvimos testemunhos poderosos, ofertamos diante da Tua presença e agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que consegue fazer a aplicação pessoal. Então eu peço, Pai, que o coração dos meus irmãos seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. Tudo aquilo, Senhor, que tem tentado afastar ou roubar, a dizer que Jesus ele chega num lugar para ministrar. Ô Bernardo, obrigado, é café? Eita glória. A Bíblia vai dizer que Jesus chega num lugar para ministrar a palavra. Aonde Jesus chega, e ele estava ali para ensinar, se você prestou um pouco atenção, a Bíblia vai dizer que a multidão apertava Jesus. Todo o povo, em alguma área, queria ouvir ou observar Jesus. Ele é aquele que tem um ensinamento diferente. Ele é aquele que dá uma palavra e os demônios saem. Ele é aquele que cura as pessoas. Ele é aquele que traz de volta os mortos. Ah, ele é o filho de Maria. Não, ele não é. Todos se aproximam de Jesus por algum motivo. Todos se aproximam de Jesus querendo algo. E talvez nós chegamos próximo de Jesus porque queríamos alguma coisa. Se nós estivéssemos nessa época, provavelmente nós seríamos um daqueles que ouviriam falar de Jesus e correríamos para ver o que estava acontecendo. Que palavra nova é essa? Que autoridade nova é essa que está sendo ministrada? Era isso que acontecia. As pessoas iam até Jesus por uma necessidade.
Às vezes você chegou aqui porque você quer algo de Jesus. Eu quero que Jesus me restaure, como foi o caso da irmã Marta. Eu quero que Jesus transforme meu casamento. Eu quero que Jesus salve minha família. E esse é o principal ministério de Jesus, trazer salvação. Jesus atraía as pessoas e graças a Deus Ele nos atraiu. Graças a Deus Ele nos atraiu para a presença dEle. Só que, além de Jesus ministrar, curar, Jesus tem salvação e Jesus tem uma nova identidade para pessoas que o seguem. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Porque o texto vai dizer, lá no verso de número 11, que quando Jesus opera o milagre, quando Pedro se prostra, o milagre acontece. É tanto peixe que a Bíblia vai dizer que o barco quase afundava. Só que Pedro, João, André, eles chegam diante de Jesus, porque Jesus faz um convite até eles. Agora pensa comigo. Existe uma identidade para todo discípulo de Jesus. Existe uma profissão, existe uma vida antes e pós Jesus. Todos esses homens aqui, eles eram pescadores. Todos esses homens, eles tinham uma identidade. Todos eles tinham problemas pessoais, todos eles tinham dores familiares. Se eles eram trabalhadores, é porque por algum motivo, vamos voltar um pouquinho no primeiro século. Quando a gente fala de discípulo, esse termo no hebraico é o talmidim ou talmide. É aquele que vai seguir, ele vai ser escolhido por alguém, por um mestre, por um rabino da época para aprender a palavra. Quando as crianças tinham entre 5 e 6 anos, eles já sabiam a Torá, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia decorados. Aqueles que se destacavam, eles eram chamados por rabinos para segui-los. Se esses homens por algum motivo não foram escolhidos, é porque de alguma forma eles não tinham tanta destreza. Tanto que se você vai para o livro de Atos, quando Pedro tem aquela pregação extraordinária, as pessoas olham e falam assim, Pedro que está pregando, mas ele não é iletrado? Como é que ele está falando com essa autoridade? Que capacitação é essa? Como que ele se transformou nessa pessoa? Então todos esses homens, se tinham uma profissão qualquer, é porque de alguma forma eles sabiam o básico, mas não se destacaram entre os demais. Isso no Evangelho é extraordinário. Não há destaque em nós. Não há nada que pudesse chamar a atenção de Cristo Jesus de falar, eu vou escolhê-lo. Eu vou trazê-lo para perto de mim. Não, ele se destaca. Não, ele é diferente. Não tem. Não tem nada que Jesus pudesse olhar que atraísse ou que enchesse os olhos de Jesus para que nós o servíssemos, para que nós fôssemos chamados para essa boa obra, para que nós fôssemos discípulos. Todos esses homens tinham uma profissão, tinham uma rotina. Ah, eu sou pescador, eu tenho que acordar cedo. Todos eles tinham sonhos, tinham projetos, todos eles tinham uma identidade formada. Quando a gente olha para os demais discípulos de Jesus, nem todos eram pescadores. A gente tem Mateus, que era cobrador de impostos. A gente tem Simão, o Zelote, o cara que era nacionalista, se fosse preciso para lutar contra o Império Romano, vamos lá. Era o cara que odiava todos aqueles que de alguma forma se conectavam com o Império Romano, e Jesus reúne toda essa galera e dá uma identidade nova para eles. Pensa comigo, mano, Jesus é aquele que transforma a identidade dessas pessoas. Só que essa identidade só é transformada a partir da resposta do convite de Deus. Porque no final desse texto vai dizer que todos eles seguiram a Jesus. É sobre isso que eu quero falar. Não existe discípulo, não existe identidade nova se eu não estou disposto a seguir Cristo Jesus. Não tem como, é incompatível. Jesus não chamou nenhum deles dizendo, vem trabalhar para mim. Estou começando um ministério novo, vem me servir. Leandro, tu canta bem, vamos comigo. Ah não, você faz isso legal, vem também. Não é isso que Jesus fala. Jesus não chega e fala, vem ajudar na minha missão. Não. O convite de Jesus é, siga-me. Mas Jesus, eu tenho família. Tudo bem, siga-me. Eu não estou falando para você abandonar, eu não estou falando para você deixar tudo de lado, não. Precisamos entender, irmãos, o Evangelho começa com relacionamento.
não é em quantas vezes você bate o ponto na igreja, não é em quantas vezes você olha o grupo, não é sobre o cargo que você tem ou sobre a identidade que as pessoas tentaram colocar em você. É sobre o relacionamento de seguir a Jesus. Quando Jesus chama alguém, ele vai mudar pelo menos 3 coisas na vida de alguém. Ele vai mudar a identidade, quem eu sou. Ele vai mudar a direção da vida, para onde eu estou indo, e nós estamos indo para o céu. Você pode dizer amém? Sem Jesus, nós estávamos indo a passos largos para o inferno. Como eu disse aqui anteriormente, 2, 3 semanas atrás, não me recordo, o que precisávamos fazer para sermos condenados? Nada. Já nascemos em condenação. Mas Jesus, ele muda a direção da nossa vida. Jesus, além disso, ele muda, ele me dá um novo propósito. Qual é o meu objetivo? Esses homens da história, eles deixaram de ser apenas pescadores para serem seguidores de Cristo. E isso é totalmente diferente quanto aos seguidores que a gente tem hoje em rede social. Não, seguidor é aquele que vê tudo que eu posto. Não, seguidor é aquele que curtiu lá, mandou o coraçãozinho. Não. Seguidor não é aquele apenas que conhece, que visualiza. Não, seguidor é aquele que andava com o mestre, é aquele que observava o mestre, é aquele que imitava o mestre. O principal objetivo da nossa vida precisa ser se tornar parecido com o mestre. Esse precisa ser o objetivo da nossa vida. A nossa identidade precisa ser o mais parecido com Jesus possível. Só que essa identidade, ela só é transformada à medida que caminhamos com Cristo Jesus, à medida que nos encontramos com Ele na palavra, à medida que oramos e buscamos conhecer o coração do Pai. É esse o objetivo da nossa vida. Quem tem sido o mestre da sua vida? Quem tem sido o mestre que governa, que faz com que você o siga? Para muitos, o mestre da vida é o dinheiro. Para muitos, o mestre da vida é o influencer, o famoso. Irmãos do céu, eu não aguento mais, todo dia que eu vou almoçar no trabalho, o povo, você viu o que aconteceu com a Virgínia? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, eu não aguento. Gente, são mestres da vida. Pessoas que você segue. Pessoas que ditam o que você veste, a música que você ouve, o que você come, quem você está se tornando, a viagem que você quer fazer, o carro que você quer comprar. Mestres que vêm para a nossa vida e a gente não se dá conta. Não tem como a gente achar que vamos viver uma vida sem mestre. Não, aqui quem manda sou eu. Não existe o caso. No mundo a gente não é neutro. Nós vamos seguir alguém e alguém vai nos seguir. Quer ver um exemplo? Uma coisa bem engraçada. Filhos são tendenciosos a seguirem os pais. E lembre que seguir, entre outras coisas, é imitar. Me lembro um dia recentemente em que estava em casa e a Irinha deitada no sofá com a perna cruzada. Eu olhei e falei, de onde é que essa menina aprendeu isso? Quando eu olhei, estava eu do mesmo jeito. Risadas que você dá, ou a Ingrid, ela vai e repete. Pasmem, uma vez eu vi ela falando, caraca, velho. E quem fala caraca, velho? Eu. Não existe neutralidade. Aquilo que eu fizer, quem está à minha volta vai fazer. Em algum momento eu vou fazer aquilo que alguém está fazendo ao meu lado. Quem tem sido o mestre da sua vida? Quem tem sido o mestre da sua casa? Nós precisamos entender que, a partir do momento que seguimos a Jesus, pessoas vão segui-lo também, desde que nós o sigamos. Eu acho engraçado, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mais especificamente em Gênesis 5 e 6, vai dizer que Enoque andou com Deus. E aí vai dizer que Noé andava ou andou com Deus. Quem é Noé? Quem é Enoque? Enoque era bisavô de Noé. Você entende que, quando você se posiciona, o seu exemplo alcança a sua família? Você entende o poder que uma vida de discípulo tem
para aqueles que estão à sua volta, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, sobrinhos. Quando nós somos aqueles que seguem a Jesus, quando nós somos aqueles que se posicionam para viver o Evangelho, para adquirir e tomar posse da identidade que Deus tem para nós, isso não é neutro, isso vai alcançar gerações vindouras. Irmãos, e isso é extraordinário. Um dia, se Jesus não voltar, nós morreremos. Qual é o legado que você tem deixado para aqueles que vêm depois de você? Como as pessoas lembrarão de quem você é? Às vezes eu fico viajando nessas coisas. Por exemplo, dos meus avós eu não tenho muita recordação de vídeo. A gente tem foto de alguns momentos felizes, outros nem tanto. Mas o registro é uma foto. Os registros que as pessoas terão de nós serão vídeos, mensagens de áudio. Se a gente não tiver uma fita cassete, alguma coisa bem antiga, a gente não consegue mais escutar a voz dos avós que faleceram. Agora, você tem noção que, de alguma forma, aquilo que você faz aqui vai ficar guardado? Poxa, perdi um ente querido, quero lembrar de como ele é. Deixa eu ver esse vídeo. Poxa, a voz dele era assim, a risada dele era assim. Nossa, ele estava na igreja. Poxa, ele sempre orava. Como você será lembrado pelas próximas gerações? Se Cristo não voltar, deixaremos um legado. Ou um legado bom, ou um legado ruim. Você sempre vai influenciar alguém ou ser influenciado. Irmãos, isso é no trabalho, isso é na roda de amigos, isso é no trânsito. Agora pense comigo. Se todos nós começássemos a refletir a identidade que Deus tem para nós, será que todo o nosso ambiente ou todo o nosso ecossistema não seria diferente? Mas quando o ambiente está escuro e você acende a luz, as pessoas notam que a luz acendeu. Eu me recordo quando eu cheguei no meu trabalho, quando eu fui promovido para o cargo que eu estou hoje, as pessoas que trabalhavam ali tinham o linguajar bem ruim. Xingavam bastante, na hora do almoço era só conversas fúteis ou que não faziam tanto sentido. E aí, a primeira vez que eu fui me sentar para almoçar com eles, alguém falou bem assim, ó, Asriel é crente, então vamos evitar xingar, porque ele é diferente, né? Aí alguém falou assim, não, daqui uns meses ele está igual a gente. Aí você tem duas opções, você dá um sorrisinho amarelo, ou você se posiciona. Falei, negativo, não serei. Eu garanto para vocês. Então vamos ver. Vamos ver. E graças a Deus, algumas coisas eu consegui mudar no ambiente. Se eu estou presente, as pessoas não xingam. Se eu estou presente, não vão falar sobre moralidade. O meu chefe, que é o meu chefe, não xinga quando está em reunião comigo. E ele é paulista, a cada 10 palavras ele solta uns 3 palavrões. Mas não xinga na minha presença. Até o ponto dele chegar e falar, cara, tu não xinga, né? Como é que tu faz isso? Eu falei, uai, como é que... Não, de vez em quando não dá vontade. Falei, já até deu vontade um dia, mas hoje não faz mais. Não faz mais sentido para mim. Pô, legal, vou tentar. E ele vai tentando, e de alguma forma, eu vou semeando a semente sem precisar forçar alguma coisa. Eu não preciso chegar falando, o crente chegou. Eu estou aqui. Não. Mas o nosso caráter e a nossa identidade não é a identidade que você guarda no bolso da sua carteira ou que agora você deixa no seu celular. É a identidade de manifestar quem você é. Precisa ser diferente. Mas vamos avançar. Jesus, 7:45. Jesus nos chama para segui-lo. E é isso que os discípulos fazem. Os discípulos viajavam com Jesus, os discípulos comiam com Jesus, ouviam Jesus o tempo inteiro, observavam, aprendiam. Eles não apenas escutavam mensagens. Eles viviam com Cristo. Eles se conectavam com Jesus. E esse é o desafio que a gente tem, se desconectar das coisas para se conectar a Cristo. Se desconectar das coisas mundanas para se conectar a Cristo. Sabe por quê? Hoje a gente tem muito ouvinte do Evangelho. E amém. Tomara que todos sejam alcançados. Nós temos consumidores da igreja. Nós temos frequentadores de igreja. Não, eu vou lá porque lá é um lugar legal.
Eu vou lá porque, poxa, o ambiente é bacana, a iluminação é legal, o louvor é lindo, eu sinto um arrepio, o ar-condicionado é agradável, não é longe de casa, tem uma cantina e eu vejo meus amigos. O evangelho precisa ser mais que isso. O evangelho precisa ser mais do que um local onde criamos frequentadores de igreja. Criamos consumidores de conteúdos. Irmãos, a gente tem que estar nas redes sociais. Não estou falando para a gente ser um ermitão, ser uma pessoa bloqueada da vida. Não. É uma ferramenta extraordinária para a gente propagar o evangelho, disseminar a mensagem, para ter vida social também. Amém. Mas muitos hoje são ouvintes, consumidores e frequentadores. Isso não é ser discípulo. Estar aqui, no mínimo, 52 vezes por ano, que são os domingos que a gente tem, não te faz um discípulo de Cristo. Estar aqui, vou aumentar, vamos lá, para 104. Você está aqui quinta e domingo, não te faz um frequentador de Cristo. Acrescentar o GC, que aí vai dar 156. Não te faz um frequentador, não te faz um discípulo de Cristo. Cuidado para você não ser um frequentador. Porque poucos são discípulos, irmãos, e isso precisa doer em nosso coração e a gente precisa fazer esse filtro. Deus, qual é a minha identidade diante de Ti? E ser sincero e olhar e falar, caramba, eu não estou sendo o discípulo que eu acho que eu sou. Eu não estou sendo quem Deus me chamou para ser. Vira e mexe. Aquele texto da ceia que Paulo vai falar para a gente fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele precisa ser rotineiro. A identidade que Cristo tem para mim, a identidade que eu estou agora. Faz sentido? As duas estão juntas, está parecido ou não? Ou é tipo, minha identidade sem barba e eu agora com barba? Pessoas completamente diferentes. Não dá. Não ri não, Luca. Pessoas completamente diferentes. Ingrid não deixa eu tirar a barba. Eu acho isso um absurdo. Mas eu também decidi não tirar mais, irmãos. Eu acho que melhor do jeito que está. Mulheres dizem que a barba é a maquiagem do homem. É, né? Todo mundo fala, caramba. Jesus, multiplica a barba então dos homens, Pai. Irmãos, a nossa identidade, a identidade de um discípulo, ela é marcada minimamente por uma ação, uma atitude ou um verbo. E isso é seguir. Se eu digo que eu sou discípulo de Jesus, se eu digo que a minha identidade é de filho de Deus, minimamente eu preciso seguir fielmente a Cristo. Eu preciso caminhar fielmente os passos que Jesus tem. Eu preciso imitar, irmãos, eu preciso abrir mão da minha vontade. Seguir a Jesus é lindo, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Lindo. Mas e seguir no dia a dia? Porque seguir é abrir mão da minha vontade. E aí a coisa começa a ficar desafiadora. Seguir é abrir mão da minha vontade. É não ser dono do meu destino. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, se eu não me engano, no verso de número 10, vai dizer que o pessoal que ainda estava ali, dono dos barcos, que ainda não eram discípulos, eles eram sócios. Eles trabalhavam com pesca. Agora pensa comigo, pastor Tiago. Fui pescar, não pesquei nada. Chega um homem querendo usar meu barco, que a multidão apertava Jesus. Então o que Jesus fazia inteligentemente? Entrava no barco para ficar na água e a voz ser propagada, e as pessoas não ficarem esmagando Jesus. Só que Jesus, ele utiliza o barco de Pedro e depois ele fala, vamos pescar? Pedro olha e fala, Jesus, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Cara, mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou. A Bíblia vai dizer que eles pescaram tantos peixes que o barco de Pedro começou a encher, ele teve que chamar um outro barco e os dois barcos quase afundaram. Os barcos iam naufragar de tanto de peixe. E os peixes iam voltar para o mar e ia perder tudo. Pensa comigo, qual é meu problema, Fred, se eu sou pescador e eu não pesco? Eu não tenho dinheiro. Você é professor. Se não tem aluno, seu problema é monetário. Eles pescam tanto peixe que é tipo assim, cara, Jesus explodiu o meu negócio.
Jesus, fica aqui. Tu não quer vir aqui todo dia, não? Jesus, eu preciso que o Senhor transforme, eu preciso que o Senhor cure, eu preciso que o Senhor liberte, eu preciso que o Senhor abra a porta de emprego, eu quero passar num concurso. Enfim. E a gente se apega ao que Deus pode fazer e não àquilo que Ele é. Por que eu digo que seguir a Jesus é abrir mão da vontade? Porque a Bíblia vai dizer que eles deixaram os barcos e foram seguir a Jesus. Eles decidiram deixar tudo que eles conquistaram para seguir a Cristo. Eu tenho uma sociedade aqui, o nosso negócio agora está dando bom demais. Mas Jesus, eles reconheceram que Ele era o Messias, eles reconheceram que Ele era o Salvador de Israel e eles o seguiram. Entende o peso dos propósitos, aquilo que eu quero conquistar, mas aquilo que Deus está me chamando para ser, a identidade que eu quero com a identidade que Deus tem para mim? Não tem como seguir a Jesus sem abrir mão do que eu sei, sem abrir mão da minha vontade, do meu achismo, do caminho que eu quero seguir, do hoje eu não quero seguir Jesus, hoje eu quero ficar na minha. É me esvaziar. Irmãos, eu não sei para você, mas para mim isso é desafiador. E para nós homens isso é mais desafiador ainda, porque a gente, homem, além de ter problema em seguir, a gente tem problema em pedir ajuda. Meu amigo, você quer ver um negócio que me constrange, eu estar perdido de carro, quando a gente fala, vamos pedir ajuda? Vamos não. Eu vou descobrir o caminho. Não. E quando por fim eu me dou por vencido, que ela vai pedir ajuda para alguém, estou abrindo o carro bem assim, ó, frustrado, murcho. A gente tem esse desafio, não, eu não vou pedir ajuda. Não, eu não vou parar para perguntar. Não. Mas perceba como é diferente, eu tenho dificuldade em pedir ajuda, mas eu não tenho dificuldade em seguir alguém que eu confio. Você já teve a experiência de seguir alguém de carro? Esses dias a gente foi aqui, Daniel, comer uma pizza, não sei aonde era, mas saiu 4 carros daqui e a gente foi seguindo. Qual é a minha preocupação? Seguir. Se ele vai dar seta para a direita, eu vou entrar na direita. Se ele vai frear, eu vou frear. E a gente vai chegar no destino. Agora você entende que é isso que a gente precisa fazer com Cristo Jesus? Jesus, lidera aí o caminho. O caminho que o Senhor tem está apontando para o céu. Eu creio na Tua palavra e, além disso, o caminho que o Senhor está apontando é de cuidado para a minha casa. O caminho que o Senhor está apontando é de provisão para a minha família, é de sustento. O caminho que o Senhor está apontando é de cura, é de cuidado, é de discipulado, é de crescimento, é de alcançar a estatura, é de alargar as tendas, é de conhecimento, é de dons, é de autoridade. Entregue o seu caminho a Jesus e apenas siga. Abra mão da sua vontade, porque quando não seguimos o caminho de Jesus, é como se estivéssemos dizendo, Jesus, a minha vontade é melhor que a sua, o meu caminho é melhor que o seu. Só que a gente vai para Isaías e fica em conflito, porque os pensamentos de Deus são maiores que os meus, e os planos dele são melhores que os meus. Deus, isso é verdade, mas eu não abro mão da minha vontade. Não dá. Não dá. É incoerente. Não podemos viver dessa forma. Quando a gente olha em Números capítulo de número 9, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel era guiado pela nuvem que simbolizava a presença de Deus. Se a nuvem seguia, eles seguiam. Se a nuvem parava, eles paravam. Precisamos trazer isso para o nosso cotidiano. Precisamos trazer isso para a nossa vida. Porque se eu não sigo a Cristo, eu não sou um discípulo. Se eu não sigo a Cristo, a minha identidade não é de filho. E aí eu me torno um admirador. Eu me torno aquele que gosta de mensagem. Poxa, o pastor tem uma voz tão branda. Poxa, quando o pastor prega, minhas emoções aí, um negócio que mexe comigo. Acalma minha alma, parece Saul endemoniado e Davi tocando a harpa. Vem para a igreja para acalmar os demônios. Irmão, não dá. Não dá. Eu gosto dos milagres, mas você não foi chamado para gostar de milagre, você foi chamado para ser um agente que pratica os milagres de Cristo. É extraordinário ver, irmãos, os milagres acontecendo no Instagram, nas páginas que a gente segue, de ver o endemoniado sendo liberto, mas Deus não te chamou para admirar, Deus te chamou para seguir o mesmo caminho e ser um libertador.
Deus te chamou para seguir o caminho e ser aquele que leva a mensagem. Deus te chamou para seguir o caminho e apresentar o caminho aonde você estiver. Se o admirador, ele gosta da mensagem, ele é, simpatizante, acho que é a palavra que cabe. Ele é simpatizante. Não, ali eu vou, ali é legal. O discípulo não. O discípulo obedece. O discípulo imita. O discípulo segue. O discípulo segue o estilo de vida de Jesus, irmãos, é desafiador, porque para o discípulo é mais cansativo. Tem um texto da Bíblia que vai dizer que Jesus ele passa o dia ensinando. E a multidão está lá, acompanhando Jesus e vendo tudo acontecer. Quando acaba os ensinamentos de Jesus, a multidão vai embora, os discípulos entram no barco e vão para outra margem. Para quem é admirador, chega em casa, caramba, que palavra legal. O que ela vai aplicar na minha vida amanhã? Nada, foi apenas uma palavra legal. Para quem é discípulo de Cristo qual é o peso dessa palavra na minha vida? O que eu preciso mudar? Aonde eu não estou tendo a identidade que Deus tem para mim? Aonde eu estou deixando de seguir a Cristo? Para o discípulo é mais cansativo, mas só o discípulo é revigorado como a irmã Marta foi. Irmãos, para o admirador não tem o extraordinário milagre de Deus acontecendo, a cura, não tem. Para o admirador, ele ouve a palavra e fala, rapaz, eu não entendi nada, mas para quem é discípulo, ele vai para perto de Jesus e fala, Jesus, eu não entendi, fala para mim, explica para mim o significado dessa palavra. Só o discípulo tem a paz que excede todo entendimento, só o discípulo tem acesso ao coração do Mestre, só o discípulo sabe que ele é filho de Deus. Irmãos, a gente precisa saber que é filho de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. A tempestade está aí, a tribulação, a tormenta. A gente precisa lembrar que é filho de Deus. Mas nas coisas pequenas também. Uns meses atrás eu entrei na cozinha ali, e aí eu vi um pote de leitinho, na cozinha aqui da igreja. Eu vi um pote de leitinho. Na hora que eu vi aquilo, me lembrou, Bruno, na infância na casa da vovó, que a gente pegava leitinho escondido. Era a sobremesa que a gente tinha. E aí eu falei, caramba, Deus, que vontade de comer uma colher de leitinho. Só que na hora eu falei assim, tô roubando, é de Deus, não posso. Misericórdia, querendo pegar as coisas da igreja. Uma colher de leitinho. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim, filhos se sentem à vontade na casa do Pai. Irmão, eu quase chorei comendo leitinho. Eu falei, agora eu vou levar o pote inteiro. Brincadeira, eu peguei só uma colher. Mas às vezes, nas pequenas coisas, a gente esquece que é filho de Deus. A gente esquece que, Deus, eu estou seguindo, eu estou perseverando, está difícil. E a renúncia que um discípulo, ou a identidade de um discípulo requer de nós. Mas eu vou pular para o final e eu preciso dizer que quanto mais a gente segue a Deus, mais nós nos tornamos parecido com Cristo. E esse é o objetivo final do discipulado. Se tornar discípulo de Cristo, adquirir uma nova identidade, não é ser a melhor versão que nós temos. Não é ser o marido que era o brabão em casa e agora não é mais. Não é ser apenas o filho que não respeitava os pais e agora respeita. Não é ser aquele que não declarava o imposto de renda ou fazia um gato ali e agora não é isso. Tomar posse da identidade que Deus tem para nós é nos tornar parecido com Cristo. Não é ser famoso. Se o seu propósito for ser famoso, amém, seja, e influencie uma geração inteira nas redes sociais, vai lá. O seu propósito não é ter um ministério grandioso, não é apenas exercer influência, não. O seu propósito é parecer com Cristo. O objetivo é Cristo ser formado em nós. Como Romanos 8:29 vai dizer, para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. O mundo tem uma forma que está quebrada. Cristo tem uma forma, uma identidade nova para nós. Decida seguir a Cristo até que você pareça com Ele. Até que as pessoas olhem para você e, caramba, eu não conheço Jesus não, mas você tem alguma coisa dele. Porque o mundo não vai te comparar a Jesus porque eles não sabem quem Jesus é, mas a luz eles vão enxergar. A vida
transformada. Os frutos, vamos lá. Jesus é o centro. O mundo não conhece Jesus e o nosso objetivo é que todos eles conheçam a Jesus. Como eles vão conhecer a Jesus? Através dos frutos que nós entregamos. Uma família estruturada, um bom casamento, uma boca onde não há maledicência, comunhão, a paz que excede todo entendimento, o brilho do Espírito Santo, a serenidade para tomar decisões em momento de crise, a possibilidade de quando está tudo explodindo, você manter a calma e falar, Deus me ajuda. É aí que as pessoas à sua volta começam, Marta, ora por mim. Lá na tua igreja vocês fazem oração, né? É engraçado quando os termos que as pessoas lá fora usam para pedir uma oração. E aí, vou abrir e fechar esse parênteses. Quando uma pessoa pedir oração para você, além de ser aquele que vai propagar no grupo da igreja, que vai pedir para alguém orar, seja alguém que ore. Cara, tem como você pedir para o pessoal da igreja? Tem. Além de pedir para o pessoal da igreja, tem como eu orar aqui também por tu agora. Vamos lá? E vai, manifeste o caráter de Cristo, siga a Jesus até que as pessoas à sua volta comecem a enxergar Jesus. Siga a Jesus até que você olhe com um filtro na palavra de Deus e diga, eu estou no caminho correto, eu estou seguindo a Jesus, eu estou seguindo para a eternidade, eu estou levando todos aqueles que estão à minha volta comigo. Você pode dizer amém? Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. O convite ainda está de pé. O convite de seguir a Cristo, o convite de abrir mão da nossa vontade, o convite de ser confrontado mesmo, falar, Deus, eu não estou conseguindo abrir mão disso. E talvez você não consiga abrir mão de coisas pequenas, grandes, pecaminosas, embaraços. O que te impede de seguir a Cristo verdadeiramente? O que te impede de entregar e falar, Deus, independente do que aconteça, eu vou te seguir. Porque quando 2 Coríntios vai dizer que, se eu estou em Cristo, agora que estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que para muitos de nós não é um processo mágico, assim, estalou o dedo. Às vezes é um processo, aonde a gente precisa seguir, seguindo. Seguir abrindo mão da nossa vontade, seguir abrindo mão da nossa razão, seguir abrindo mão dos nossos pensamentos, seguir abrindo mão de saber, de achar que sabe todas as coisas. E olhar e reconhecer a nossa dependência de Deus e como os nossos caminhos são falhos. Nós temos um Pai que, enquanto tivermos fôlego de vida, Ele nos perdoa e nos ajuda. Quando Pedro nega a Jesus, e você conhece esse texto, ele nega Jesus, Jesus é crucificado, o que Pedro volta a fazer? Pedro vai pescar. Pedro olha para o bolso e fala, eu tenho uma identidade antiga. Jesus morreu, eu falhei. Eu neguei aquele que eu disse que entregaria a minha vida por Ele. Eu neguei aquele que eu disse que seguiria até a morte. Deixa eu voltar para a minha velha identidade. E é isso que o mundo faz. Tenta trazer pecados, tenta trazer situações, erros. Nós erramos, irmãos. O que não podemos é permanecer no erro. Mas Jesus é tão extraordinário que Ele vai até onde Pedro está. E mais uma vez Ele restaura a identidade de Pedro. E por 2 vezes nesse texto Ele vai dizer, Pedro, segue-me. O convite ainda está de pé. Só que é uma decisão que nós tomamos individualmente todos os dias. Todos os dias quando o celular toca, quando sua esposa, quando sua mãe, quando você acorda, existe uma decisão que você precisa tomar, não eu. Eu vou seguir a Cristo porque os amigos estarão lá, os grupos de WhatsApp estarão lá, os boletos, o estresse da noite anterior com a esposa, com o filho, chateação. Eles estarão lá nos esperando. Mas a ideia é, Jesus, me ajuda a te seguir nessa situação. Como que o Senhor agiria aqui?
Senhor, eu estou dizendo que eu sou teu filho, que eu fui regenerado, que eu fui alcançado pela tua palavra. Senhor, eu quero viver boas novas e boas obras. Não aceite trilhar o mesmo caminho que você trilhou até hoje. Porque minimamente o caminho que nós estamos trilhando só vai acabar no céu. E não existe atalho. Não existe método para crescer mais rápido com Jesus. Não existe 1 minuto com Deus e uma vida extraordinária. Mas talvez você precise começar com 1 minuto. Se olharmos para a nossa vida, como foi a minha comunhão com Deus, como eu segui a Deus durante a semana. E não tem problema, irmãos, olhar e falar, caramba, eu segui Deus tão pouco essa semana. Porque lembre-se, seguir é imitar, é abrir mão da minha vontade. Se essa semana eu só fiz a minha vontade, logo, acho que eu não segui Deus tão de perto. Se eu não me encontrei com a palavra dele, se eu não orei a Deus, aonde tem sido o seu desafio de segui-lo? Se for um pecado, se for a preguiça, se for o desânimo, a fraqueza, a falta de vontade de seguir a ele, seja sincero com o seu Pai.